seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Compra Planejada. E hoje eu estou muito feliz porque a gente vai fazer um vídeo totalmente diferente. Vai ser o primeiro episódio de uma série de vídeos chamado The Planner, onde a gente vai contar na prática, no laboratório real, casos de realizações de consorciados, de pessoas que decidiram investir em consórcio, se planejaram e realizaram. Compraram aí seus bens, realizaram seus projetos sem pagar juros, legal? Então, pessoas na real, assim como você, que entraram aqui no canal, assistiram os vídeos, foram atendidos pela Prefiro Consórcio, pela nossa equipe, aonde foram instruídos através de uma estratégia e realizaram seus projetos. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o like aqui embaixo, porque isso vai ser um termômetro para a gente saber se são vídeos relevantes para trazer, se vocês gostam de fato desse consórcio na prática, na real. E também, se você não é inscrito, já aproveitando, já se inscreve, clicando no botão aqui embaixo e ativando o sininho para não perder mais nenhum vídeo novo por aqui, legal? E bom, esse primeiro consorciado que vai ser entrevistado aqui no The Planner, nosso primeiro episódio, ele é de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. E a gente vai para lá e você vai saber na íntegra o que ele fez, o que ele comprou e qual estratégia ele utilizou para poder realizar o seu projeto, legal? Você vai junto comigo e vai ver tudo na íntegra. Bora? Estamos indo agora para Ribeirão Preto. A gente tem aí aproximadamente mais 1h30 de viagem. E eu quero aproveitar esse momento aqui para trazer algumas informações, né? E contar um pouquinho da história do Thiago, que a gente vai conhecer daqui a pouquinho lá em Ribeirão. Legal? O Thiago, ele optou por consórcio. Depois vocês podem confirmar essas informações quando a gente chegar lá, mas ele optou pelo consórcio justamente porque ele pretendia comprar um carro de alto valor agregado. Quando foi buscar as linhas de crédito disponíveis no mercado, percebeu o custo dessa linha, né? Então decidiu partir para o consórcio como alternativa de crédito para compra aí desse seu sonho, desse seu projeto, né? Não é um carro nada comum, muito pelo contrário, né? Eu não vou falar qual carro que é, porque eu não quero aqui dar spoiler, a gente vai ver na hora que chegar lá na cidade. Mas basicamente, qual foi a estratégia que a gente utilizou com o Thiago? O Thiago, ele foi atendido no final do ano passado pela nossa equipe da Prefiro Consórcio. E nós montamos uma estratégia de investimento para ele, possibilitando a contemplação dele aí num cronograma de 3 meses. Então a gente trabalhou com alguns grupos, né? O crédito total que ele precisava para adquirir esse carro era de R$300 mil e a gente trabalhou alguns grupos já em andamento com ele. Primeira estratégia que a gente utilizou: se a gente fosse colocar o Thiago num grupo de alto valor agregado, né? Todo mundo sabe que os grupos de consórcio ele tem faixas de crédito, né? O crédito máximo é o dobro do mínimo, né? Isso é exigido pelo Banco Central. Então, se nós fôssemos colocar o Thiago de repente num grupo aí de 150 a R$300 mil, ele estaria aí disputando com pessoas dentro do grupo, com empresas com maior poder aquisitivo, né? E isso poderia trazer maior dificuldade nas ofertas de lance. Então o que a gente optou? Em fazer cotas menores, de R$50 mil. Então ele foi alocado, né? O projeto dele foi alocado em 6 cotas de R$50 mil, totalizando R$300 mil na compra. Então foram feitas 6 cotas de consórcio de 50 mil em grupos já em andamento. Grupos com prazos médios aí em torno de 50 meses, 55 meses. Então com isso a gente conseguiu encontrar grupos de consórcio com média de lances mais baixas. Diferente de repente fazer uma cota só numa carta de 300 mil, por exemplo. Com isso a gente conseguiu viabilizar o negócio através de lances mais baixos, traduzindo isso em maior viabilidade financeira, porque ele descapitalizou menos, e também, né, um melhor custo efetivo total.
Então com isso a gente conseguiu contemplar 6 cartas de crédito dele num prazo aí de 60 a 90 dias, que foi o projeto estipulado por ele. E aí com as contemplações das cartas a gente fez uma fusão de todos os grupos, de todas as cartas de crédito para compra desse bem, que daqui a pouquinho vocês vão ver lá. A gente já chegando daqui a pouquinho, aí daqui 1h e pouquinho, a gente tá lá para contar a história e vocês vão ver no detalhe que carro o Thiago pegou. Então foi essa a estratégia, tá? Pulverização de cotas em vários grupos menores para fugir de média de lances mais baixas e grupos em andamento, que proporcionou uma contemplação dentro do que o cliente precisava, legal? Bom, daqui a pouquinho trago mais informações. Bora para lá, pé na estrada. E acabamos de chegar aqui em Ribeirão, interior de São Paulo, para fazer o primeiro episódio da nossa série The Planner, que vai ser uma série onde a gente vai mostrar o passo a passo e, na real, o laboratório do consórcio com os nossos clientes da Prefiro Consórcio. E hoje estou aqui, um prazer com o Thiago Volpe. Olha, meu amigo, tudo beleza? Meu. Prazerzaço, viu? Falei que ia vir te visitar aqui quando saísse a contemplação. Legal. E chegamos aí muito felizes. Vamos contar a história dele agora em detalhes. Então, Thiago, conta pra gente, né? Tá todo mundo ansioso para saber, né? Poxa, a gente saiu lá de Jundiaí para cá, rodando mais de 3 horas, porque é uma história diferente, né? É um carro diferente. A gente fez questão de vir aqui realmente te conhecer um pouquinho da sua história, ver o carro. E eu queria que você revelasse para todo mundo aí que carro que foi que você adquiriu com o consórcio e o porquê que você escolheu esse carro. Legal. Bom, o carro é um Volvo XC40 Recharge Plus. Ele é uma versão de um motor apenas elétrico da Volvo. Foi lançado em 2022. E a ideia desse carro, inicialmente, foi um sonho, né, da minha esposa. A minha esposa tinha um sonho em ter um XC40 por conta de uma palestra que ela participou há uns 2, 3 anos atrás e que mostrava bastante sobre a segurança do carro. E quando a gente teve a nossa bebê, esse foi o primeiro carro que veio em nossa mente, né, trazendo segurança para a nossa família. Poxa, que legal, que legal. Então, a prioridade na escolha do carro foi o quesito segurança. Segurança, principalmente. Legal e bacana. E eu sei que é um carro elétrico, né? 100% elétrico? 100% elétrico, um motor apenas, porque essa versão, a Volvo, ela lançou uma versão com 2 motores, mas essa versão é apenas um motor elétrico, mas entrega bastante potência. Eu acho que todo mundo está curioso aqui, os planejadores, em saber, primeiro, né, o consórcio. O que te levou a pensar em consórcio para comprar um carro desse, né? Bom, primeiro teve muito estudo, né? Eu vi muito vídeo do Dan. Eu acho que eu vi pelo menos uns 20 vídeos do Dan. Maratonei. E depois comparar, né? Comparar as formas de comprar um bem. Então a primeira e mais natural que a gente pesquisa é modelo de financiamento. Lógico, eu até tinha um valor para comprar o carro à vista, mas eu não queria, né, me desfazer de todo, descapitalizar, né, de todo o valor, e aí inicialmente eu pensei em financiamento, financiamento bancário, etc. Mas quando eu comecei a estudar o consórcio, eu vi que, primeiro, eu tinha um benefício de não ter um gasto tão grande com o financiamento em longo prazo. E não é para qualquer um também. Eu precisava me planejar, e foi isso que aconteceu. Thiago, muito, muito legal mesmo. E assim, falando um pouquinho mais da sua experiência no consórcio. Então você optou pelo consórcio, pela viabilidade financeira, né? A sua ideia ali era economizar e não se descapitalizar, né? E para você, assim, como que foi entrar num consórcio, num grupo de consórcio? Bateu aquela ansiedade de contemplação? Será que vai dar certo? Será que não vai? Como é que foi isso daí? Então a ideia do planejamento, ela veio pensando em que eu teria que ser contemplado o mais rápido possível. E para eu ser contemplado o mais rápido possível, eu estudei muitos grupos de consórcio junto com o time da Prefiro Consórcio, para a gente entender qual era o grupo, o melhor grupo, o grupo que estava ali já correndo há algum tempo e que não tinha tanto fôlego mais para dar lances.
e a gente viu a média de lances que foram dados nos últimos meses. E aí, pensando nisso, eu tinha um valor já pronto para dar o lance e no valor que a gente gostaria que fosse contemplado, né, a carta de consórcio. Então, tudo aconteceu de forma que teria que dar certo. E eu tinha 2 meses para que isso desse certo. E, na verdade, no primeiro mês em que eu fiz os lances, e eu tinha 5 cartas, né, de consórcio, eu coloquei um valor lá que eu imaginaria que pelo menos 3 dessas cartas pudessem ser contempladas, e pensando que no próximo mês eu poderia contemplar as outras 2. O fato é que eu fui contemplado em 4 das minhas 5 cartas, e no final depois de uma semana, uma carta teve desistência, e aí eu acabei herdando essa desistência, eu fui, na verdade, contemplado nas 5 cartas, então foi melhor do que o planejado. Fantástico, fantástico. Na lista de espera, né? Tinha uma carta ali que estava na lista de espera, o cliente possivelmente não pagou e você foi chamado, né? Cara, que excelente, até porque num prazo desse, né, de 60 dias, e você ter 5 cartas, dá aquele friozinho na barriga, né? Se não contemplar, o que acontece, né? Se não contemplar, provavelmente eu ficaria sem um carro, porque eu já tinha feito a reserva de um carro, e o carro ele tinha uma data de chegada. E eu teria que ter aquele valor para dar na data de chegada do carro. Então, se eu não tenho o montante total para fazer a aquisição do carro, eu acabo perdendo a minha reserva do carro. Então, eu perderia o meu bem. E para chegar um carro desse aí, ele é importado, tudo é muito tempo? Foram pelo menos 30 dias de importação, e até que ele ficasse pronto para a entrega do cliente final, mais uns 10 dias. Então, colocando 40 dias no prazo total de entrega. Nossa, é bastante tempo, considerável sim. E assim, continuando ali, após contemplação, né, depois foi muito burocrático para você conseguir usar esse crédito lá na concessionária, o pessoal recebeu bem, foram muitos documentos, ou tudo dentro da normalidade? Qual foi sua visão aí da experiência pós-contemplação? Porque é uma reclamação de muita gente, né? De documentação, e às vezes as pessoas não têm familiaridade com os documentos, acabam se enrolando. Eu queria ouvir um pouquinho de você, como é que foi a sua experiência. Eu não só tinha preocupação em ser contemplado, mas eu tinha preocupação em desburocratizar a aquisição. Então, tudo aconteceu, na verdade, o contrário que eu pensava. Então, apesar de existir uma burocracia por parte de quem faz a venda do bem, do lado do consumidor, para mim foi muito tranquilo, porque eu tive o respaldo da Prefiro Consórcio, primeiramente, toda a documentação estava pronta quando eu precisava, então, basicamente, quando me pediram a documentação, eu já tinha toda ela pronta e foi entregue com muita rapidez para a concessionária. E quando a concessionária recebeu também toda a documentação, eles ficaram até um pouco assustados com a velocidade, porque eles mesmos se preocupam quando tem um cliente que tem uma carta de consórcio e quer utilizar. Então, eles acharam até que foi muito mais rápido do que um financiamento comum que a gente tem no mercado. Então, eu acho que a experiência foi boa tanto para mim quanto para o concessionário. Poxa, que legal, viu, Thiago? Porque realmente isso é algo que acontece muito. Às vezes o consorciado ele contempla como administrador, ele vai comprar um carro na concessionária, aí o gerente da concessionária, lá financeira, fala, não, a gente não aceita consórcio, porque demora muito, a gente já teve aqui casos que ficou 40 dias, 50 dias, toda aquela loucura, né? O próprio concessionário me perguntou se era mesmo consórcio, porque o medo dele era não receber também no mês, porque eles têm um fluxo, né, de recebimento. E para o meu lado, de ficar sem o carro também, eu já tinha esperado quase 50, 60 dias para estar com o carro, e teria que esperar mais um tempo por conta de uma burocracia, né, papelada de consórcio. Foi muito rápido, eu acabei recebendo o carro num tempo até menor do que eu esperava, mesmo com toda aquela... Existe a questão da papelada entre a administradora do consórcio e a concessionária, mas foi muito rápido. Legal. Eu não esperava receber ele tão rápido quanto eu recebi. Vamos lá, Thiagão, 2 perguntas aí que eu acho que todo planejador aqui tá fazendo agora. Primeiro, depois desse carro elétrico, você compraria outro carro elétrico? Com certeza sim, não só pela questão ecológica, mas porque
É um carro diferente, é um brinquedo diferente, assim como quando a gente ganha um brinquedo novo quando é criança, tem ali as suas curiosidades, tem coisas diferentes, muita tecnologia embarcada, e com certeza o próximo será elétrico. Legal, legal. E a segunda pergunta aí que todo mundo quer saber, esse segundo carro elétrico seria com consórcio? Com certeza, e com a Prefiro Consórcio, para a gente não ter burocracia nenhuma. Legal, legal, excelente, excelente. Essa foi a história do Thiago Volpe aqui de Ribeirão Preto, que adquiriu seu Volvo 100% elétrico com 5 cartas de consórcio, fazendo aí uma escada de crédito, né, pulverizando seu projeto em várias cotas, em grupos estratégicos, para conseguir a sua contemplação dentro do prazo estipulado. Esse foi o Thiagão, obrigado meu irmão, obrigado.